Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou egresso da primeira turma do curso de Medicina de Jataí e atualmente sou residente de oftalmologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Recentemente eu passei pela fase de provas de residência e em face disso o pessoal da faculdade pediu para vir aqui participar com vocês e comentar um pouco de como foi esse processo, falar um pouco também sobre como foi ao longo da faculdade. Foram longos 6 anos, bastante intensos no curso de medicina lá em Jataí. E agora, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui passar nas 3 provas que fiz, que foram da UFG, da Unifesp e da USP. E agora eu fico muito feliz em poder vir aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Bom, então, começando pela parte da faculdade, a parte inicial do ciclo básico, nosso ciclo básico foi bem puxado. Nós fomos primeira turma e as coisas ainda estavam sendo balanceadas, pegando ali o jeito da coisa, da nossa parte, da parte dos professores. Então estava todo mundo ali aprendendo junto, evoluindo junto sobre como fazer o curso da melhor maneira. E a gente tinha acabado de sair do colégio e entrado num meio totalmente novo, uma forma de estudo totalmente nova. Não era mais só passivo o aprendizado, já tinha aquela pegada de metodologia ativa, conteúdos muito extensos, e no começo todo mundo ficou um pouco abalado, né, com aquela pegada inicial do curso, que foi bem puxada. E nós não tivemos, né, veteranos à frente para tentar acalmar a gente um pouco, dar algumas dicas, e isso aí deu uma pesada também, mas deu certo, avançamos ao longo desse ciclo básico. Eu diria que foi um período de grande aprendizado. Normalmente o pessoal no começo fica meio assim, né, que não parece muito medicina, porque não tem a parte clínica, mas a gente passa por matérias que são fundamentais, embora pertençam a, a uma pegada mais ampla, né, de área básica da saúde, em que todos os cursos passam por elas, são conteúdos que são muito importantes posteriormente. Então, às vezes tem gente que desanima um pouco, fala, pô, não parece medicina, que estranho. Mas no nosso curso foi bacana, porque apesar de serem matérias assim um pouco mais afastadas da parte clínica, os professores conseguiram puxar um pouco isso para a parte clínica, então ficou um pouco mais interessante. E além disso, nós já começamos a ter prática, né, nos primeiros semestres da faculdade, durante o ciclo básico mesmo, e isso foi bem bacana, somou bastante para essa construção de conhecimento do ciclo básico. Então já começamos a preparar a parte prática, a parte clínica do processo de atendimento, ao mesmo tempo em que a gente estava estudando conteúdos do ciclo básico, bem puxados por sinal. Então foi bacana, bem puxado, mas eu diria que foi bem proveitoso. Depois no ciclo clínico a pegada muda, fica um pouco mais próximo, né, do que a prática diária do médico. E não só eu, mas outros colegas também perceberam que parece que dá uma animada, assim, sabe? No sentido de novos conteúdos, algo diferente, um pouco mais parecido com aquilo que a gente via, né? No atendimento das pessoas de outras faculdades, o pessoal que já estava mais na frente, outros cursos. Então parece que dá uma animada. E aí você começa a ver as doenças de uma forma mais clínica e aprende alguns tratamentos, então fica bem mais dinâmico esse processo de aprendizado. E qual que é a diferença, né, ao meu ver, do ciclo básico para o ciclo clínico? O volume de conteúdo continua bem grande, igual ao ciclo básico, mas começam a ter mais práticas. Você começa a linkar mais aquilo que você estudou no livro, aquilo que você viu na aula, com a parte prática ali que você está vendo com o paciente. Então muda isso e ao mesmo tempo aumenta aquela responsabilidade, aquela sensação de, nossa, preciso aprender isso, que pode fazer diferença
na vida de alguém, então eu tenho que dominar isso aqui. Então, muda um pouco nesse sentido, mas volume de conteúdo igualmente grande, práticas mais intensas, né, um pouco mais frequentes, e você já está com uma cabeça um pouco mais madura, no sentido de lidar com um conteúdo grande. Então parece que as coisas vão melhorando, as coisas vão se encaixando, vão começando a fazer sentido, né? Aquela angústia de primeiros semestres, de conteúdos enormes e caramba, não estou aprendendo nada, vai melhorando, acredita. E logo em seguida vem o internato. Aí sim a prática ganha uma grande importância, a hora de consolidar toda aquela parte teórica, todos aqueles conhecimentos adquiridos durante os 4 primeiros anos e começar a adicionar, né, a esse conteúdo que você já aprendeu outros aspectos que vão influenciar diretamente no seu atendimento. Algumas nuances de tratamento, de diagnóstico, exames. Então, é o estágio, é a hora de aprender a fazer as coisas de fato. E, ao mesmo tempo, começa aquela pegada de preparação para a prova de residência, né? A prova feita ao final do curso, normalmente, né? Depois dos 6 anos, para quem formou na metade do ano, como foi o meu caso, é só no final do ano. Quem forma no final do ano, forma já nessa época de fazer prova de residência. Então, começa a pesar isso de novo, talvez uma sensação daquela época de vestibular, de que, nossa, tem uma prova importante vindo pela frente, aquela sensação de, putz, preciso de estudar, um pouco de angústia. Ela vem, ela é normal, ela faz parte do processo, só não pode deixar isso ganhar uma importância maior do que deve, tá bom? Então, quando começa o internato, a carga horária aumenta bastante, e ao mesmo tempo você precisa de conciliar isso para a própria prova de residência, caso você pretenda fazer residência. Tem gente que não pretende, então nessa conversa aqui é um pouco mais direcionada para essa parte da galera que vai fazer prova. Então, galera, não deixem de fazer um bom internato para estudar para a prova de residência. Não abandone o internato para fazer questão. É muito importante que você saiba aproveitar bem o tempo que você está no internato. Aquele momento é em que você vai consolidar, você vai desenvolver habilidades que vão ser muito importantes para quando você formar e for atender alguém. Você ainda tem alguém ali te dando um suporte enquanto você está no internato. Depois que você formar, vão ter colegas provavelmente no serviço que vão te ajudar, mas eles não são responsáveis por você. E isso tem um peso, tem uma diferença muito grande de quando você ainda está no internato. Então aproveitem para aprender a fazer as coisas direito, para poder aprender a ter uma boa prática clínica, né? Atendimento, diagnóstico, tratamento, propedêutica, procedimentos, né, que precisam ser feitos. Então aproveitem. Ao mesmo tempo, para quem vai fazer a prova, como eu disse, tentem se organizar já para no 5º ano começar os estudos para a prova de residência. Pô, 2 anos antes, ainda tenho 2 anos pela frente, mas acreditem, 2 anos é pouco, passa muito rápido, porque o volume de conteúdo é muito grande. E a prova de residência é uma prova que cobra de tudo, das 5 principais áreas, né? Clínica médica, cirurgia, preventiva, pediatria e GO, ginecologia e obstetrícia. Então o volume é muito grande de conteúdo. Quanto mais cedo você começar, você se organizar para fazer, melhor. Maior possibilidade das coisas darem certo e você conseguir sua vaga. Então, fazendo esse apanhado geral, agora eu vou contar um pouco da minha experiência específica de preparo de prova. Vou puxar um pouco do tempo, voltando para o ensino médio. Eu prestei prova para medicina no meu 3º ano, infelizmente não deu certo. E na passagem do meu 3º ano para o cursinho, meu irmão me deu um livro que trazia sobre métodos de estudo e nele tinha uma curva que era apresentada, chamada curva do esquecimento,
que ela mostrava a porcentagem estimada de queda do conhecimento adquirido conforme o tempo passava e chamava atenção para a necessidade de fazer revisões, para consolidar conteúdo. E eu resolvi fazer isso durante o cursinho. Eu fiz 6 meses de cursinho e passei na metade do ano para medicina em Jataí. E durante esses 6 meses eu fiz essa prática de revisão periódica. Eu revisava minhas anotações de aula e fazia exercício. Não puxava muita apostila e livro, porque o conteúdo era muito extenso, o tempo era curto, e eu já havia estudado por livro, por apostila ao longo dos 3 anos, né, do ensino médio. Então eu acabei fazendo essa pegada mais de anotações de aula, mais exercícios, e eu revisava da seguinte forma. Vamos supor, hoje é quarta-feira, ótimo, vou revisar o conteúdo de terça-feira, do dia anterior, vou revisar o conteúdo de quarta passada, de uma semana anterior, de 4 quartas anteriores, então de 28 dias anteriores, um mês, vou revisar dos 2 meses, dos 3 meses, dos 4 meses anteriores, então eram esses múltiplos, 1 dia, 7 dias, 28 dias, 56 dias, né? Então eu ia voltando aí os meses para aquele dia de quarta-feira da aula que eu tive, respeitando essa sequência, esse intervalo espaçado. E eram matérias que correlacionavam, conversavam com a aula que eu tinha no mesmo dia, porque a grade horária era pré-estabelecida. Então isso funcionou bem no cursinho, que as aulas eram pré-definidas por dia, eu acabava a cada dia revisando um bloco, né, de conteúdo relacionados ao que eu estava vendo sobre a matéria. Na faculdade, o conteúdo assim, ao meu ver, é bem mais extenso, os livros são muito mais volumosos, a quantidade de páginas a ser estudada, a serem trabalhadas, é muito maior. Então, foi difícil de fazer essa revisão durante a faculdade. É algo que eu acho que eu poderia ter feito diferente, ter feito mais resumo, ter voltado mais vezes nos conteúdos. Acabava que só dava assim para revisar, para voltar melhor em revisões para as provas. Começava a revisar quase uma semana antes, ia revisando, espaçando 1, 2 dias. Não é o ideal. O ideal seria realmente trazer todo o conteúdo junto ao longo do semestre. Mas consegui fazer isso poucas vezes, não consegui manter a constância. E isso teria sido bacana ter feito diferente. Já no 5º ano, quando eu comecei a fazer curso preparatório para a prova de residência, foi possível voltar a esse modelo que eu fiz na época da prova do vestibular. E eu fiz o curso preparatório durante o 5º e o 6º ano. E ao longo desses 2 anos eu mantive a mesma estratégia. Eu nunca fui muito de ler apostila. Eu normalmente ia para ler algum conteúdo que não ficou muito claro na aula, ou que havia sido passado muito rapidamente pela aula. Eu não costumava ler a apostila de fora a fora na forma que eu estudava. Eu anotava bem a aula, bem completa, o máximo que desse para colocar de informações nas anotações durante a aula eu colocava. Porque aquilo era o meu material principal de estudo. Então já era um material resumido. As aulas semanais começavam ali em janeiro para terminar em torno de novembro, mais ou menos. E toda semana era passada uma aula, cerca de 4 a 5 horas de aula por semana. Então, diferente do ensino médio, que eu tinha aula todo dia certinho, agora eu passei a ter uma aula por semana. O que eu fiz para organizar essas revisões? Eu dividi uma tabela em 4 colunas, né? As que ficam na verticais, e várias linhas, as que ficam na horizontal. E comecei com a primeira semana sendo colocada na primeira coluna e na primeira linha, certo? Quando chegou na segunda semana, eu coloquei o tópico do conteúdo na segunda coluna e ainda na primeira linha. Então eu ia preenchendo ela de fora a fora. Depois que eu terminava as 4 colunas, eu descia para a próxima linha, colocava também coluna por coluna, completei as 4 colunas, descia para a próxima linha e assim a minha tabela ia se preenchendo, tá bom?
E o que acontece? Por que eu organizei dessa forma? Como eu não tinha aula todo dia, para revisar todo dia, e era um conteúdo por semana, eu me organizei para revisar os conteúdos da coluna. Mas como assim? Vamos supor, nesta semana agora, eu estou na coluna 2, né? Então, ao longo desta semana, eu vou estudar o conteúdo da aula dessa semana, vou trabalhar ele, vou fazer os exercícios que são propostos, certo? Se precisar, eu vou na apostila. E além da aula dessa semana, eu vou revisar todos os conteúdos que estão para cima, nas linhas que estão para cima da mesma coluna. Então, ao longo dessa semana, eu vou trabalhar toda a coluna 2. Virou a semana, nova aula, nova coluna. Vou trabalhar a aula daquela semana, fazer os exercícios, estudar e vou revisar todos os conteúdos que estão para cima, nas linhas que estão para cima da mesma coluna. No caso, agora seria da coluna 3. E como não deixar isso virar uma bagunça? Uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: eu sempre anotei as aulas de curso preparatório em folha, né? Caneta e folha. Tem gente que anota no computador, tudo bem, eu anotava com caneta mesmo, na folha. E o que eu fazia? Toda aula eu chegava, anexava as folhas, colocava um clipe, eu grampeava e guardava numa pasta. Eu tinha 4 pastas, certo? Cada pasta era referente a uma coluna, então ficava muito fácil de organizar essa revisão. Voltando ao exemplo, nesta semana estou na coluna 2. Vou trabalhar a aula dessa semana e revisar todos os conteúdos nas linhas que estão para cima da mesma coluna, na coluna 2. Minha coluna 2, todas as aulas anotadas estão dentro de uma mesma pasta. Então essa semana era a semana de pegar a pasta da coluna 2 e trabalhar ela. Como que eu trabalhava? Eu revisava as anotações de aula. É muito conteúdo? É muito conteúdo. Mas as nuances, detalhes, dados, fórmulas, epônimos, às vezes ainda cai, você passava por cima disso. Lendo, estudando, mesmo que rápido, mas como era repetitivo, você acabava fixando fazendo isso. Então, algumas nuances surgiam na hora da prova por causa da revisão, entendeu? Então, isso é muito bacana, porque toda vez que você vai revisar um conteúdo que você já revisou anteriormente, muitas das coisas ali você já vai lembrar, mas quando você vier para revisar de novo, você vai perceber que um detalhe ou outro ainda não ficou bacana. E nessa hora que você percebe isso, você capta, você fixa aquilo que estava passando batido e que às vezes pode custar uma questão, entendeu? Então vai chegar um momento em que você satura de ler aquilo, você já sabe tudo que está escrito e ótimo, excelente, significa que o objetivo foi alcançado. Além de revisar os conteúdos dessas aulas anotadas, né, eu também voltava para fazer exercícios na plataforma do aplicativo do curso preparatório. Eu voltava e a cada aula, ou seja, a cada linha que estava para cima naquela coluna, eu voltava na folha de anotação da aula, estudava ela, certo? Depois eu ia para os exercícios referentes àquela aula, que às vezes eu tive há 2 meses, né? Abria lá o aplicativo, fazia umas 30 questões do assunto, coisa rápida mesmo, você vai perceber que as coisas começam a se repetir. E qual que é a importância de voltar nesses exercícios, mesmo naquelas aulas que você já teve há 2 meses e já revisou não sei quantas vezes e já fez 1 milhão de exercícios? A importância de voltar nesses exercícios e fazer novos é que às vezes algum exercício que ainda você não tinha visto vai surgir e vai trabalhar um conceito que às vezes você não ia ver nunca na vida e poderia aparecer na prova, no sentido de não estar na apostila, não estar na aula, você aprendeu no exercício. Então, alguns conceitos específicos podem ser aprendidos, serem fixados nesse momento em que você já está fazendo o exercício, sei lá, 170 daquela aula, daquele assunto, entendeu? Então, não é só fazer os 60 exercícios que estão ali na apostila, é ir além. Você precisa desses exercícios que vêm depois dos 60
primeiros que são separados. Justamente por isso, alguns conceitos vão ser trabalhados lá para frente. Então, bacana, fechando a ideia. Recapitulando, né, de uma forma mais objetiva. Tô nessa semana, peguei minha pasta da coluna 2. Tenho aqui todas as aulas que eu tive nessa coluna 2. Trabalhei o conteúdo dessa semana que eu tive aula, fiz os 60 exercícios dessa semana, busquei alguma coisa na apostila que foi preciso, ou não, muitas vezes não precisava. Ótimo, terminei a aula dessa semana, vou voltar revisando os conteúdos das linhas que estão para cima nessa coluna, cujas aulas já estão nessa mesma pasta. Então é só ir folheando, certo? Estudei a anotação de aula, vou lá, faço uns 30 exercícios. Beleza, tem mais aula para revisar. Estudo as anotações de aula daquele conteúdo, faço os 30 exercícios. E aí você vai subindo nessa linha. Ou você vai subindo nessa coluna, linha a linha, fazendo essas revisões. Vai chegar um momento em que vai ter 1 milhão de linhas para revisar e vai ser impossível fazer tudo isso ao longo de uma semana só. Então, aí você vai ter que começar a priorizar. Qual que é a prioridade? Se ao longo de uma coluna você tem várias linhas para revisar, a prioridade é revisar aquelas que você revisou menos. Faz sentido, né? Às vezes uma aula que você já revisou umas 5, 6 vezes, outra que você revisou 2, você tem que compensar. Então, vai chegar um momento que não vai dar para fazer tudo. Você deixa de revisar aquelas aulas que você já revisou, estudou tanto, para dar um pouco mais de gás nessas que ainda não foram muito trabalhadas, muito revisadas, fazendo exercícios. Certo? E aí o que acontece? Vai ter semana que não vai dar para fazer tudo certinho, vai ter semana que, vai ser melhor, vai ser pior. Normal. Tem semana que vai dar para cumprir tudo, tem semana que não vai dar. O importante é não desanimar. É tentar uma constância, mas saber que tem semana que vai ser melhor, tem semana que vai ser pior. O importante é não deixar a peteca cair, é não desanimar. Porque 1 semana, 2 semanas, perto de 1 ano inteiro de preparo, não podem custar tão caro ao ponto de prejudicarem, influenciarem todas as outras semanas que vêm pela frente e atrapalhar esse preparo de prova que você está tendo, certo? Então, foco, não deixa a peteca cair, deu certo, ótimo, não deu certo, semana que vem vai dar certo. Então, beleza. Esse foi o 5º ano e o 6º ano de preparo. Basicamente foi isso, foram essas revisões periódicas com exercícios, tá bom? Só que no 6º ano tem um detalhe, 6º ano é o ano da prova, então não dá para ser igual ao 5º ano. No 5º ano, beleza, veio trazendo internato e preparo de prova, 6º ano, mesma coisa, não abandona o internato. Você vai ter que aumentar a carga de estudo sim, para a prova de residência, porque é o ano da prova, mas não abandona o internato, é muito importante, tá bom? Final do 6º ano tem prova, então tem que mudar um pouco. O que acontece? Eu fiz uma coisa diferente. Eu vim trazendo as revisões ali até mais ou menos a metade do ano, um pouco mais, na verdade, até agosto, que é quando começa o período de intensivão de preparo para as provas. Começa um tópico à parte de preparo do curso e você precisa acabar modificando um pouco a rotina. Não dava mais para fazer as revisões todas certinhas, igual estavam sendo feitas antes, seguindo as colunas e as linhas, preenchendo todos os objetivos. Não dava. O conteúdo trabalhado no intensivo é muito grande. Então, como é reta final, você precisa de dar uma priorizada nesses conteúdos trabalhados no intensivão, que é uma forma de revisão. Eu achei bem bacana ter feito isso. Eu puxei um pouco mais para ele. Mas isso não significa abandonar as revisões. Eu reduzi o número de linhas de cada coluna que eu estava revisando por semana, para poder destinar um pouco mais de tempo para esse conteúdo, esse material do intensivão. Intensivão acabou. Beleza, agora você tem um novo material de revisão. Então, além das aulas que você assistia antes do intensivão, revisando linha por linha a cada coluna, tem agora o material do intensivão para revisar também. E aí é muita coisa. Então tem que dar uma equilibrada nisso, sempre fazendo os exercícios. E além disso, tem as provas antigas, as provas na íntegra, para serem feitas, né? Então precisa pegar as provas dos anos anteriores da instituição que você quer
e estudar ela. O que é estudar essa prova? É você pegar pelo menos os últimos 5 anos de prova, que dá aí aproximadamente 500 questões, e fazer as provas. Como fazer? Simule um dia de prova. Não tem como tornar um ambiente igual ao dia da prova, porque não tem aquela adrenalina, mas tenta pelo menos cronometrar o tempo, deixar o celular longe, programar, traçar as estratégias do seu intervalo de ir ao banheiro, de comer. Tem prova que dá tempo de fazer isso com tranquilidade, tem prova que não dá tempo. Então você tem que conhecer a prova que você vai fazer, o perfil de prova que você está fazendo. São pessoas que elaboram questões e muitas das vezes são as mesmas pessoas a cada ano. Então, coisas se repetem. Algumas instituições você consegue perceber padrão de prova. Isso te ajuda no preparo. Algumas nuances de um serviço que podem cair, você nunca viu na vida, fazendo as provas dos anos anteriores, você vai aprender e vai acertar aquela questão. Claro, sempre vão ter aquelas questões que são novas e às vezes absurdamente difíceis, mas não são elas que vão te fazer passar ou não. Elas diferenciam, às vezes, posição, mas passar é acertar as fáceis, as médias e algumas difíceis, tá? Então, tem questão que a maioria vai errar e não é isso que vai determinar. Você tem que garantir o principal, tá bom? Então, onde pegar essas provas? Alguns cursos preparatórios já têm separados essas provas para vocês fazerem, então facilita bastante. Quem não faz o curso pode acessar, na maioria das provas, tem como acessar no site da instituição, você consegue puxar as provas dos anos anteriores e simular o ato de fazer essa prova. Imprimir cartão resposta, preencher bolinha, considerar o tempo de preenchimento, isso tudo faz parte da estratégia. Você tem que simular o máximo possível o dia da sua prova, tá bom? E programar. Vou começar a prova do 1 ao 100, tem gente que gosta. Não, tem gente que faz ao contrário, tem gente que vai por matéria. Eu sempre fiz do 1 ao 100, pulava as questões difíceis que eu não estava sabendo, botava um sinalzinho para voltar ali depois, se desse tempo, e vida que segue. Vou garantir o máximo de pontos que eu conseguir, certo? Deixava ali uma meia hora para passar pro cartão. Então, esses detalhes de prova, cada um vai construindo o seu jeito de fazer. Minha dica é teste. Tente testar nesse preparo de prova que você está fazendo sobre qual seria a forma que você mais sente a vontade de fazer a prova. A minha é essa, que eu falei. Começava do 1 ao 100, pulava as difíceis e voltava depois para fazer. Às vezes surgia a resposta. Acontece, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, de às vezes pular uma questão e voltar para ler ela com mais atenção e, nossa, era essa a resposta. E dá certo. Algumas vezes isso costuma funcionar. Então, lembre disso, de entender como que você funciona melhor para fazer essas provas. Acho que não tem um modelo mágico de fazer. No dia que for testar em casa, que for fazer simulado, bota uma garrafa d'água, separa um lanchinho. Então, é tudo mesmo. Simular o dia da sua prova, isso é muito importante, tá bom? Então, fechando agora essa ideia, né? Comentei aqui um pouco da forma como foi ao longo da faculdade, as sensações ou ideias principais que eu tive em cada período. Comentei desse tempo de preparo, essa fase de preparo para a prova de residência, dei algumas dicas aqui, não muito específicas. E agora, para finalizar, uma coisa importante, principalmente para quem ainda está no começo da faculdade, pessoal, já comecem a montar seu currículo. Desde o começo da faculdade, não deixem isso para a última hora. Currículo normalmente representa aí uns 5 a 10% da prova, da nota final na prova, no concurso de residência, mas parece pouco. No entanto, pode fazer uma diferença tremenda, tremenda. Então se organiza. Se todo ano você fizer um pouquinho, você dilui esse trabalho, não pesa, dá para levar tudo bem, certo? Eu desde o começo da faculdade eu procurei fazer isso e preparando trabalhos para apresentar em congresso, participar de congresso, liga acadêmica, centro acadêmico, atlética, iniciação científica, certo? Então, tipo, essas atividades são muito bacanas. Não só para o currículo. O currículo, beleza, é bacana, você pegar o certificado, você vai pontuar e tal.
mas isso te acrescenta muito na formação. Não é só saber a parte técnica da medicina, é trabalhar todas as outras partes juntas, as chamadas soft skills, né? Isso é muito bacana para o seu crescimento como pessoa. Tudo isso tudo isso se comunica, tudo isso se interliga, né? Então, contribui sim para a sua formação, tá? Acredito que seja isso, pessoal. Falei bastante coisa aqui, quero deixar uma mensagem final para vocês, que é a seguinte: o curso de medicina é um curso que eu vivenciei isso, né, ao longo desses últimos 6 anos, um curso que exige muito, cobra muito da gente, tá? Há momentos de ansiedade, tristeza, há momentos de alegria, quando vê que as coisas dão certo, mas também o contrário é verdadeiro, quando dá errado, desanima. Mas sigam sempre em frente, lembrem do motivo que vocês escolheram, da possibilidade de transformar uma vida, isso é muito bonito, isso é muito legal. As horas que você passou ali estudando não foram só para a prova, foram também para mudar uma vida. Às vezes um conhecimento que você obteve ali pode realmente transformar os caminhos de uma pessoa. Isso é muito legal. É a coisa, eu diria que é a coisa mais bonita, assim, sabe? Aquela sensação de dever cumprido, ouvir um obrigado, sentir essa gratidão, assim, vinda dos pacientes e poder retribuir isso também é muito legal. Faz tudo valer a pena e é o que dá sentido à nossa profissão, né? Nosso foco, nosso objetivo principal é o paciente, é o cuidado dele. Então nunca se esqueçam disso. Quando der errado, quando desanimar, que temos um caminho muito bonito pela frente e que você não está sozinho, tá bom? Lembre-se de seus amigos, do suporte que você pode ter acesso na faculdade ou fora da faculdade também. Isso é muito bacana. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. É puxado, é difícil, mas lembre-se disso. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa, tá bom? Momento de prova também, ansiedade, dá aquele aperto de vai dar certo, vai dar errado. Faça seu melhor, tá bom? Faça seu melhor, se prepare da melhor forma possível. O momento da prova é de você ser avaliado, de saber se, beleza, cheguei num ponto legal, vai dar certo, vou passar no serviço ali, bacana. Passei na prova, significa que, ótimo, estou apto para entrar. Pô, não passei na prova. Caramba, como mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Não é o fim do mundo, de forma alguma. De forma alguma é o fim do mundo. É só uma parte da caminhada, tá bom? Para quem for fazer residência. E, pô, não deu certo esse ano. Tem prova no ano que vem. Vamos sentar, vamos pensar o que poderia ter sido feito de diferente, quais estratégias mudar, o que buscar de diferente. Então é mais nesse sentido, de que você vai se preparar, vai dar o seu melhor. Se der certo, ótimo. Não deu, todo o conteúdo aprendido não vai ser esquecido, não foi em vão, não foi perdido. Ele será convertido em um melhor atendimento e ano que vem você vai aproveitar ele para fazer prova, tá? Então, pessoal, é isso. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Vamos seguir em frente sempre, buscando o melhor possível dos conhecimentos, da formação, de aprendizados, para entregar o melhor que há para os nossos pacientes e realmente fazer a diferença, não só com atendimento técnico, mas com atendimento humanizado. Unir essas duas esferas para realmente praticar uma medicina de qualidade. Não é só a prova, mas também esse atendimento diferenciado. E para quem quiser conversar, tirar dúvida, pedir alguma coisa, alguma dica em específico, às vezes ficou alguma parte confusa aqui, me coloca à disposição. Para quem quiser conversar, pode me seguir lá no Instagram, mandar um direct, é @msp.rocha, tá, pessoal? Quem quiser mandar mensagem, pode ficar à vontade. Tá meio corrida aqui na residência, não, tá bastante corrida, mas a gente conversa sem problema e eu tô aqui
para ajudar vocês no que for possível. E no que não for, a gente dá um jeito para ajudar também, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, a gente tá sempre junto, tá bom?